buscar a Deus, confiar no Senhor e descansar no Senhor. Hoje nós vamos aprender no livro de Êxodo, capítulo 3 e capítulo 4, se você já quiser ir abrindo, chamados apesar das limitações. Repete comigo: chamados apesar das limitações. Quem aqui se sente limitado em alguma área ou mais? Eu tenho que levantar até as duas mãos, os pés, porque, irmãos, todos nós temos limitações em uma área. Quer ver? Eu vou brincar, tá? Eu vou brincar. Deixa eu ver quem eu vou brincar aqui. Deixa eu ver. Eu vou brincar com o Antônio. Antônio, você está pronto para vir pregar agora no meu lugar? Não? Rapaz, agora imagina, se você tem que vir agora e ter que pregar. Mas por quê? A limitação no presente momento é que ele não veio preparado para isso. Não era o desafio dele, não era o momento dele. Então, às vezes, nós perdemos oportunidades na nossa vida porque não estamos preparados. Em outros momentos, nós somos limitados. Por mais que a gente se prepare, por mais que a gente estude, a gente tem limitações. Por que eu estou dizendo isso? Deus usa pessoas imperfeitas. Deus usa pessoas limitadas. E Êxodo capítulo 4, versículo 12, que é o texto-chave para a nossa reflexão, diz assim: agora, pois, vai, Deus falando com Moisés, agora, pois, vai, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Deus falando com Moisés: agora, pois, vai, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Muitas pessoas, meus amados irmãos, acreditam que para Deus usar essa pessoa, ela tem que ser uma pessoa extraordinária. Ela tem que ter cheio de conhecimento, muita experiência. Só que a gente começa a perceber que não é assim não. Pelo contrário, quando olhamos para a Bíblia, nós vamos descobrir exatamente o contrário. Deus vai usando pessoas limitadas e imperfeitas. E Moisés é um dos maiores exemplos, amados irmãos, que eu posso tirar. Deus usa Moisés. Moisés é dividido em 3 etapas, em 3 momentos. Cada momento de 40 anos. Os primeiros 40 anos de Moisés foi criado no palácio para ser o rei no lugar de Faraó. 40 anos aprendendo a ser alguém. Até que ele passa por um momento, ele vê a discussão entre um hebreu e um egípcio, ele vai lá, mata o egípcio, e aí no dia seguinte, 2 hebreus discutindo, ele entra, fala: você vai fazer com a gente o que você fez ontem? Com medo, fugiu e passou 40 anos no deserto, aprendendo a ser ninguém. Primeira etapa, 40 anos sendo preparado para ser alguém que ia liderar o mundo. Depois, mais 40 anos no deserto, aprendendo a ser ninguém. E a última etapa de 40 anos, quando Deus viu que ele entendeu quem ele era, ele falou assim: agora você está pronto. E depois de 40 anos no deserto, Deus o trouxe para o Egito, para libertar o povo, para viver mais 40 anos no deserto. Ele já tinha vivido 40, mais 40, ele tirava facinho. Deus usa, meus amados irmãos, pessoas assim como Moisés. Moisés, ele não estava confiante. Moisés não se sentia preparado. Moisés não acreditava nem nele mesmo. Deus acreditava mais em Moisés do que o próprio Moisés. Então a história vai nos ensinar algumas lições preciosas, capítulo 3 e 4 de Êxodo, muito importantes. Deus chama pessoas limitadas, como eu e como você. Primeira lição que eu tiro está em Êxodo 3, de 1 a 4. Primeira coisa é: Deus nos encontra nos lugares comuns da vida. Verso 1, 2, 3 e 4 de Êxodo 3 diz: Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro, Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus.
Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então no meio da sarça Deus o chamou. Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Olha só que interessante, meus amados irmãos. Moisés estava no deserto. E quem já teve o privilégio de ver, estudar ou estar presente no deserto, vai perceber que o deserto é quente demais durante o dia, frio demais à noite. Dificilmente você vai encontrar vida como você encontra próximo da água. É um lugar de dunas constante, traiçoeiro, venenoso. Moisés estava lá. Moisés estava realizando sua tarefa simples, comum, de cuidar do rebanho, que nem era dele, era do seu sogro, o Jetro. Ele era um dia comum, ele fazia isso todos os dias, era uma rotina comum para Moisés. O deserto era comum para Moisés, mas foi ali, no dia comum, na rotina, em que Deus apareceu. É na nossa rotina, irmãos, de devocional, de servir ao Senhor, é no nosso dia a dia que Deus está pronto para falar comigo e com você. Isso vai nos ensinando que os chamados de Deus nem sempre vai acontecer em momentos extraordinários. Haverá momentos extraordinários, mas Deus está pronto dia a dia para falar comigo e com você. Muitas vezes, Deus vai querer usar a sua rotina familiar para ministrar o seu coração. Muitas vezes na rotina do seu trabalho, no dia a dia, o seu ministério, aquilo que você gosta de fazer, na fidelidade diária. Antes da missão, veio o encontro. Antes de Moisés receber uma missão, um desafio, ele teve um encontro com Deus. E aí, antes de libertar, veio a presença do Senhor. 3 perguntas para a gente refletir. Tenho buscado a presença de Deus apenas em momentos difíceis? Às vezes a gente vai esperando, quando a coisa está ficando difícil, a coisa está complicada, aí a gente corre para Deus. O que Deus deseja é que eu e você possamos estar diariamente, constantemente com Ele, pedindo, conversando, dialogando, relacionando. Segunda pergunta, estou atento à voz de Deus em minha rotina diária? Diariamente Deus vai falando, vai mostrando, vai soprando. Às vezes a gente está numa rota de colisão, a gente não obedece, a gente não lê a Bíblia, a gente não ora, a gente não busca, a gente não está nem preocupado. De repente o tempo fecha, a coisa fica difícil, a gente corre para Deus. Deus fala assim, mas você sofreu tanto, por quê? Eu já tinha resposta. Parece que tem gente que gosta de sofrer. Terceira pergunta, tenho sido fiel nas responsabilidades que Deus já me confiou? Deus passa para mim e para você responsabilidades. Se eu sou fiel nas coisas pequenas, Deus vai abrir portas maiores. Se eu não for fiel nas coisas pequenas, portas maiores também não se abrem. Oportunidades vão surgir, mas não vai cair para você por falta de fidelidade para com Deus. Como é que eu aplico isso? Grandes chamados frequentemente começam com pequenas fidelidades, pequenas ações. Deus vai vendo, eu obedeço na coisa simples, na coisa pequena, Deus vai dando outras oportunidades. Segunda verdade que eu aprendo nesse texto, está no versículo 7, Deus vê o sofrimento do seu povo. Diz assim o versículo 7, disse o Senhor, de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Mas observa o versículo 8 também, que vai dizer, por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios. Versículo 7 tem 3 ações importantes. Deus, ele tem o que? Visto, irmãos. Deus vê tudo, no mundo inteiro.
quando você está em público, quando você está no oculto, quando ninguém te vê, Deus está vendo. Você não vai enganar a Deus. Deus vê tudo. Mas Deus também ouve. Mas eu nem falei, pastor, mas Deus ouve o gemido da sua alma. Deus ouve as dúvidas dos seus pensamentos, do seu coração. Deus ouve o seu clamor, a sua lágrima. Acabamos de cantar que Ele vai enxugar cada lágrima que a gente derrama. O sofrimento de Israel não era ignorado pelo céu, irmãos. O povo estava sofrendo, o povo estava gemendo e não era ignorado. Os céus estavam vendo, sabia que algo ia acontecer, mesmo talvez esteja acontecendo com você hoje. Talvez por lutas, por dificuldades, por sofrimento. Deus está vendo, Deus está ouvindo, Deus tem conhecido. São os 3 verbos do verso 7. Eu tenho visto, eu tenho ouvido e eu conheço. Eu sei até onde você pode ir, eu sei o seu limite, eu sei o quanto que você aguenta, eu sei até onde você pode suportar. Eu sei, diz o Senhor. E às vezes nós paramos, pensamos, puxa vida, Deus está no silêncio. Deus está trabalhando. Ele pode não estar sendo ouvido por você, mas Deus está trabalhando. Talvez a sua paciência, a sua perseverança, a sua dependência. O silêncio não é Deus ignorando, é Deus trabalhando para que você possa estar sensível à voz dEle. Deus vê cada lágrima, Deus vê cada gesto. E algumas perguntas para a gente refletir. Primeiro, tenho confiado que Deus vê minhas lutas? Porque talvez você fala para Deus, o Senhor não está vendo, o Senhor não está enxergando, o Senhor não vai fazer nada. Deus vê. Eu creio que Deus está vendo, sim, eu creio. Por isso que eu não entro em desespero quando alguém lança algo contra a minha pessoa, porque eu sei que Deus é fiel para fazer infinitamente mais do que eu penso. A pessoa, quando vem, ela não está brigando comigo, ela está brigando com aquele que me protege. Então é por isso que o meu coração descansa. Segunda pergunta, em quais áreas da vida estou achando que Deus me esqueceu? Em que área? Na área financeira? Na área familiar? Na área sentimental? Tem alguma área que você acha que Deus esqueceu? Coloca, Deus, o Senhor pode me falar algo? O Senhor pode ministrar o meu coração? Eu estou preocupado, eu estou ansioso, eu estou triste, eu estou talvez desapontado. Fala comigo. E Deus vai ter uma palavra poderosa para você. Terceiro, tenho descansado na soberania de Deus. Deus, eu não sei como o Senhor vai resolver isso, mas eu creio que o Senhor vai dar solução. Deus vai dar direção. Irmãos, a vida inteira eu tenho visto Deus fazendo isso. E o Salmo 34, que foi lido no começo, versículo 19, diz: a aflição dos justos são muitas, mas o Senhor livra de todas. Ele livra. Livrar não quer dizer que você não vai passar por aflição. Significa que você vai passar por ela mais forte, mais vencedor, mais experiente, mais dependente, mais sensível. Mas você vai ter essas experiências para aprender, eu e você, que nós somos limitados e Deus usa pessoas limitadas. Mesmo quando não vemos Deus trabalhando, Ele continua vendo nossa realidade e agindo segundo o seu propósito. Deus tem um propósito na sua vida. Terceira verdade, versículo 11. Nossas limitações não surpreendem a Deus. Olha o que diz o versículo 11. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me a Faraó e tirar os israelitas do Egito? Primeira coisa que Moisés fez foi olhar para si mesmo. Ele começa dizendo: Deus, olha para mim, os meus fracassos. Deus, olha para mim, eu estou aqui no deserto pela besteira que eu fiz lá no Egito. Ele olhando para o passado, olhando para a sua insegurança, olhando para a sua incapacidade. Irmãos, eu sempre digo que não era para eu estar aqui. Eu nunca quis ser pastor. E ó, que quem conhece um pouquinho da minha história, quando a gente veio para João Pessoa, a ideia não era pastorear a igreja. E Deus falou assim: tá bom, chegou a hora. E Ele falou através da Hélida, quando ainda estava em Brasília. Eu só falei assim: tá bom. Deus sempre tem um propósito, irmãos.
E a gente está aprendendo a amar os irmãos cada dia mais e mais para o louvor da glória. Às vezes a gente olha para o nosso fracasso, para o nosso passado, para a nossa insegurança, para a nossa incapacidade. Quando Deus nos chama, imediatamente temos a tendência de apresentar as nossas limitações. Só que Deus nunca escolheu Moisés por causa das suas capacidades. Deus não me escolheu por causa das capacidades. Deus não escolhe você por causa das suas capacidades. Deus nos escolhe porque Ele tem um propósito. A resposta divina é extraordinária. Versículo 12 diz assim: eu, Deus, serei contigo, Moisés. Amados irmãos, o foco não está na vida de quem Moisés era, o foco está em quem Deus é. O foco não é em nós, não é em mim, no Djalma, é em Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. O foco não é eu, o foco é Deus. Senhor, se for por mim, estou fora, mas é o Senhor que está mandando, eu vou. Perguntas para a gente refletir. Primeiro, quais desculpas tenho apresentado a Deus? Que desculpas? A gente sempre é craque em justificar. Ah, Deus, estou cansado, não tenho condições, não sei falar, isso não é minha área, isso não é minha praia. A gente vai dando desculpas. Segundo, eu estou mais focado nas minhas limitações ou no poder de Deus? É o poder de Deus, irmãos. Porque se eu for olhar para mim, eu falei: Deus, eu gostaria de ser gerente de banco. Termina o expediente, fecha, vai embora para casa. Deus falou assim: nem gerente de banco e nem banco de igreja. Você vai ir trabalhar com vidas, com pessoas. Eu falei: não, Senhor, faz isso comigo não. Eu falei: faço, é com você mesmo. E Deus vai trabalhando e a gente vai aprendendo, a gente vai vendo que o que Deus faz é incomparavelmente melhor. Tenho permitido que o medo me impeça de obedecer? Aí eu não vou fazer isso porque eu tenho medo, pode dar errado. Se der errado, meu irmão, você já aprendeu que não é daquele jeito, você faz de outro jeito. Como é que eu aplico isso? O sucesso do chamado não depende da capacidade humana, mas sim da presença divina. É a presença de Deus que faz diferença. Deus nos usa com toda a limitação que nós temos. Quarta coisa que eu aprendo com Moisés: Deus é maior do que as nossas inseguranças. Ao longo do capítulo 4, eu entro no capítulo 4, olha quanta desculpa Moisés vai dando e vai recebendo um cascudo de Deus. Versículo 1: não acreditarão em mim. Irmão, quando você não acredita nem em você, é difícil. Quando as pessoas também não acreditam em você, também é difícil. Mas quando Deus manda, mesmo que as pessoas não acreditem, elas vão ver assim: Deus, como é possível? A pessoa é limitada nisso, e o Senhor usou. Eu tenho isso, e o Senhor não me usa. Porque o foco não é na pessoa, é na pessoa de Deus. Então, a primeira desculpa de Moisés foi: não acreditarão em mim. Eu estou com você, eu sou, te enviou. Versículo 10: não sou eloquente. Provavelmente Moisés era gago. Agora imagina, e eu conheci alguns pastores gagos na minha vida, que era terrível, você conversar com ele, era um exercício de paciência, mas quando aquele homem subia no púlpito para pregar, era perfeito. Quando a gente está em obediência a Deus, Ele vai liberando a bênção, a graça para você fluir. Versículo 13 diz que Moisés disse assim: ó, Deus, manda outra pessoa no meu lugar, eu não quero isso não para mim. Então, primeiramente ele dizia assim: não vão acreditar em mim, eu não sou eloquente, Deus manda outra pessoa no meu lugar. Moisés estava cheio de dúvidas, irmãos. Muitas vezes nós estamos exatamente assim, cheios de dúvidas, de desculpas, de insegurança. Só que a insegurança de Moisés não anulou o chamado de Deus na vida dele. O Senhor foi dando sinais, Deus deu promessas, deu direção,
E ele falou, ó, pega o seu irmão, o Arão, que ele já está no caminho, ele vai te ajudar. Deus não espera, nem exige perfeição, nem de mim, nem de você. Sabe o que ele espera? Disponibilidade. Disponibilidade. Quando alguém liga para você, você está ocupado demais, você não está disponível para ouvir alguém. Quando alguém quer talvez tomar um café, fazer uma visita, você não está disponível. Algumas perguntas para a gente refletir. Primeiro, quais medos estão impedindo de avançar? Às vezes você não está avançando, meu amado irmão, por causa do medo, da desculpa, da limitação. Deus quer que você avance, mas você está colocando limites em você mesmo. Segundo, tenho confiado mais nas minhas emoções ou nas promessas de Deus? Às vezes a gente é traído por nós mesmos quando a gente confia nas próprias emoções. Agora, quando eu tenho promessa de Deus, não importa. Não importa. Está chovendo? Eu vou. Está calor demais? Eu vou. Porque Deus deu ordem para ir e para fazer. Existe alguma área em que Deus está me chamando para dar um passo de fé? E eu estou dando desculpa, eu estou me esquivando, eu estou tentando sair fora, desculpa a redundância, daquilo que Deus está pedindo. Como é que eu aplico isso? A coragem não é ausência de medo. Coragem é quando eu faço mesmo tendo medo. Mesmo tendo medo, irmãos. Quinta coisa que eu vou aprendendo nesse texto: Deus usa pessoas imperfeitas para realizar propósitos perfeitos. Moisés tinha falha, tinha limitações, tinha um passado complicado, tinha inseguranças profundas. Mesmo assim, Deus escolheu Moisés. Mesmo assim, o que a gente vê no decorrer da Bíblia? Deus escolheu Abraão, tinha 75 anos. Você ia dizer, talvez no nosso dia, está velho demais, já passou. Não, irmãos. Deus escolheu Samuel, aí ele está novo demais, 8 anos. Não é idade. Deus quer escolher você, independente a despeito da idade. Jacó era enganador. Infelizmente, essa semana, tanto às vezes era ela, ele mandava para mim, e eu vi o quê? Um empresário em São Paulo, que é católico, na sua empresa estava liberando para fazer uma célula de evangélicos. A empresa dele foi multada, por isso, a empresa dele, mesmo ele sendo católico, deixando evangélicos fazer reunião, ele foi multado, porque estava tendo uma reunião religiosa na empresa dele. Mas não para por aí. Também essa semana, uma família, missionários, com projeto social, no presídio, ao invés de fazer o bem, era o contato com a facção criminosa. A que ponto chega, meu irmão? A que ponto chega? Realmente você está afirmado na palavra? Deus vai usando todas as pessoas, mas as pessoas que vão abusando da fé prestarão contas a Deus. Não apenas Jacó, Gideão era inseguro, Deus usou, ele estava malhando trigo num lugar fechado, e aí Deus chega e fala, e aí, varão valoroso? Ele olha para quem que é esse valoroso? Ele falou, você mesmo. Eu? Deus foi usando, Davi, Pedro, impulsivo, Paulo, perseguidor da igreja. O poder nunca esteve nas pessoas, o poder está em Deus. Deus usa pessoas. Quando Saul, rei de Israel, deixou de obedecer, deixou de ser rei, Deus colocou outra pessoa. Isso me ensina que se eu não obedeço, não é Deus que depende de mim, eu dependo de Deus. Deus simplesmente pode dizer, Djalma, não quer obedecer? Próximo da fila, e Deus vai usando quem está disponível. Não é quem tem capacidade, é quem está com o coração voltado para Deus. Sempre Deus está presente com aqueles que estão disponíveis. Algumas perguntas. Tenho esperado ser perfeito
para servir a Deus, meus irmãos, esse dia nunca vai chegar. Se você está esperando ser perfeito para servir a Deus, não vai chegar. Conheci uma senhora em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, quando estava na Igreja Batista, Belo Horizonte. Ela fumava por 54 anos. E aquilo amarrava a vida dela para entregar sua vida para Jesus. Um dia, fazendo uma visita, eu fiz essa pergunta. Ela disse: olha, eu só não sigo Jesus porque eu não consigo parar de fumar. E eu falei: vamos fazer um desafio? Venha como você está para Jesus, e Ele vai transformar a sua vida e vai te dar vitória. Ela disse: será? Falou assim: ou eu vou estar errado, ou a senhora vai estar errada. Mas uma coisa nós vamos aprender, nós vamos ver que poder esse Deus tem. Ela disse: eu aceito. E começamos a estudar a Bíblia, esse mesmo material aqui. Na quinta ou sexta lição, ela entregou sua vida para Jesus, começou a frequentar a igreja, começou a ler a Bíblia, começou a orar, e eu tive o privilégio de batizá-la, e ela deu esse testemunho. Ele escrava, ela falou assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Alguém que foi liberto por causa da palavra de Deus. É o poder de Deus que transforma a nossa vida. Estou permitindo que meu passado defina o meu futuro? Meus amados irmãos, se eu for olhar para o meu passado, eu não tenho um futuro, não. Eu não tenho, porque lá atrás errei muito, lá atrás eu menti muito, lá atrás eu cometi muitos erros, equívocos. Só que Deus falou assim: Djalma, olha para mim, anda comigo, e você verá grandes coisas. E eu falei assim: tá bom, Senhor. E a gente vai vendo Deus abrindo portas, a gente vai vendo Deus conduzindo a gente pela mão. Eu não posso definir o meu futuro baseado no meu passado. Sabe quando às vezes as lutas são grandes, eu começo a olhar: gente, como é que vai ser o céu? Perfeito, sem tristeza, sem doença, sem pecado. E eu começo a ver, falei assim: meu Deus, vai ser fantástico, ruas de ouro, mar de cristal. Eu não vou estar preso ao tema, às coisas ruins. Eu falei assim: esse é meu futuro, é esse o lugar que Deus vai estar sendo adorado. Lá em Provérbios 7, Apocalipse 7, versículo 9, vai dizendo que: eis que olhei povos de todas as nações, etnias, estavam adorando ao Cordeiro, e todos diziam: santo, santo é o Cordeiro. Essa é a visão que eu tenho, em que estaremos no céu, adorando ao Cordeiro de Deus. Terceira pergunta: creio que Deus pode usar minha vida, apesar das minhas limitações? Sim. Irmãos, quando a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo muitas das habilidades. A visão já não é a mesma. O poder de reação quando dirige ou quando anda é mais lenta. Mas aqui dentro, tudo funciona perfeitamente. A gente entende bem, a gente ouve, a gente raciocina, a gente lembra das experiências. Só que a pergunta é: creio que Deus pode usar a minha vida, apesar das minhas limitações? Nós vamos ter limitações, mas eu preciso crer que Deus usa, assim como usou Abraão, Ele também quer usar a minha vida. Deus nunca procura pessoas perfeitas, ela procura pessoas disponíveis. Sexta e última coisa que eu aprendo nesse texto: o chamado de Deus exige obediência. Depois de todas as perguntas que Moisés havia feito para Deus, depois de todas as exigências, dúvidas, objeções, chega o momento de agir. Chega o momento de Moisés se posicionar. Moisés precisou sair, irmãos, do deserto. E ele foi em direção a Faraó, ao Egito. Ele foi ali, porque ele se posicionou. Ele tomou uma decisão. Talvez nessa manhã você precisa tomar uma decisão, se posicionar, sair do deserto, quente demais durante o dia, frio demais à noite, já não aguento mais esse lugar que só tem areia. Eu quero algo
novo, eu quero algo precioso. Mas Moisés também precisou enfrentar Faraó. Eu e você, muitas vezes, precisamos enfrentar faraós na vida. Vencer o medo de falar, o medo de se posicionar, o medo talvez de ser rejeitado. Quando alguém rejeita você, está rejeitando a Deus. Mas você está sendo boca de Deus, com amor, com graça, com jeito. Mas eu e você precisamos obedecer como Moisés fez. Chamado sem obediência é apenas informação. É só informação. Se eu ouço, Deus espera uma ação, e eu não faço, aquilo virou só informação. Eu preciso de obediência. A transformação acontece quando damos o próximo passo. Deus não vai contar tudo para você. Deus espera o próximo passo da sua vida. Você dá o próximo passo, e aí Ele vai revelando a sua vontade. É impressionante. Estou apenas ouvindo uma voz de Deus, ou também obedecendo? Então, veja assim as perguntas, né? A fé bíblica sempre produz movimento, irmãos. Movimento. Então, a primeira pergunta: o que Deus tem falado comigo que ainda não obedeci? O que Deus está ministrando no coração? E você ainda não obedeceu. Irmãos, Deus não quer nada forçado da gente. Deus quer o coração. Deus quer a nossa motivação. Segunda pergunta: existe algum passo de fé que preciso dar? Eu não posso dar por você. Você não pode dar por mim. Cada um de nós damos individualmente. Que passo de fé você precisa dar? Terceiro: estou apenas ouvindo a voz de Deus ou também obedecendo? Eu posso só ouvir, está tudo bem, mas chegará um momento que a conta vai chegar por não obedecer a Deus. Como é que eu aplico isso? O propósito de Deus começa a se tornar realidade quando decidimos obedecer. Obedecer, irmãos. E eu quero ir para a conclusão. Moisés olhou para as suas limitações. Deus olhou para o seu propósito. Moisés viu sua incapacidade. Deus viu o potencial. Moisés viu um homem comum. Deus viu um libertador. A grande lição dessa história é que Deus não depende da perfeição humana para cumprir os seus planos. Se você não obedece, Deus chama o outro. Aí você fica olhando: puxa vida, usou ele tão limitado, mas ele estava disponível e obediente, né? E os outros não. Se a gente não está disponível, se a gente não está obediente, Deus chama o próximo da fila. Eu te garanto, tem muita gente buscando a Deus, aqui nessa cidade de João Pessoa. Vou dar um exemplo só. Eu e a Hélida indo para a academia, num elevador, encontramos seu Hélio, 3 meses viúvo, 3 meses, falando, abrindo o coração. O elevador abriu porta, fechou porta, abriu porta, fechou porta, e ele falando. Ele falou assim: eu venho para a academia para ver se eu consigo reagir. Ele estava gritando, dizendo assim: eu preciso de companhia, eu preciso de alguém para falar. Tu é gigante. Tem muita gente nessa cidade, como o seu Hélio, precisando ser ouvido, precisando de alguém para apertar a mão, precisando de alguém para simplesmente ser orelha. Vai ouvindo, mas eu não fiz nada, só ouviu e vai orando. A grande lição é que Deus cumpre o seu plano, apesar de eu e você sermos imperfeitos. Deus continua chamando pessoas com medo, inseguras, com dúvidas, com cicatrizes, com uma história imperfeita, porque a força do chamado não está em quem responde, a força do chamado está em quem chama. Deus está chamando. Talvez você esteja olhando para suas limitações, imperfeições, inquietudes. Deus está olhando para o seu propósito. Isso vai acontecer, isso vai se realizar. Se você quiser fazer parte, vem que eu vou te encher, te capacitar, te preparar. É a mesma voz que falou com Moisés, continua falando hoje, nesta manhã, dizendo: eu serei contigo. Nossas limitações, amados irmãos, são oportunidades para Deus demonstrar o seu poder.
Amém, queridos? Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, Deus de amor, Deus de graça, obrigado pela vida de Moisés, tão limitado, tão incapacitado, e mesmo assim o Senhor o chamou e o usou de uma maneira extraordinária. Nessa manhã, Senhor, quantos de nós não estamos na mesma situação que Moisés? Talvez no deserto, nada acontece, quente demais durante o dia, frio demais durante a noite. Mas assim como o Senhor chamou ele no deserto e caminhou com ele, o Senhor também nessa manhã está pronto para que pessoas disponíveis possam dizer: eis-me aqui, Senhor. Se o Senhor está comigo, eu vou. Se o Senhor está comigo, eu falo. Se o Senhor está comigo, eu obedeço. Se o Senhor está comigo, eu não temerei, porque o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu oro, Senhor, para que esses medos, temores, que são partes da vida humana, do nosso dia a dia, elas possam encontrar o Deus que está acima das limitações, o Deus que tem todo o poder nos céus e na terra. Está ansioso para a gente voltar para Ele, está ansioso para a gente obedecer a Ele, está ansioso para a gente se chegar a Ele. Talvez nessa manhã você está afastado de uma igreja, da fé, e Deus está te dando a oportunidade. Não seria a hora de você se reconciliar com Deus? Deus está te dando a oportunidade nessa manhã. Talvez você nunca entregou sua vida para Jesus, mas nessa manhã Deus está te dando a oportunidade de dizer: Senhor, eu ouvi a tua voz, e a minha resposta: eu vou te obedecer. Eu quero viver na tua presença. Ainda com olhos fechados, cabeça baixa, em oração, alguém nessa manhã que gostaria de se reconciliar com Deus, ou entregar a sua vida para Deus, você pode fazer isso com um sinal muito simples. Levante a sua mão e diga assim: Deus, eu quero voltar à comunhão do Senhor. Deus, eu quero entregar a minha vida para o Senhor. Alguém aqui nessa manhã que gostaria de entregar sua vida ou se reconciliar ao Senhor, dê sinal com uma da mão, e eu vou orar pela sua vida também. Amém. Pai, obrigado pelo teu amor, tua graça e tua bondade. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém.